Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso Gestão de Pessoas. Estamos na unidade 2, na qual prioritariamente vamos falar sobre os subsistemas da administração de recursos humanos, mas a gente ainda não chegou nesse ponto. Por enquanto estamos falando sobre os recursos organizacionais. Então já falamos dos fatores de produção, o capital, terra, trabalho, sendo que podemos incluir a tecnologia e o conhecimento. Então lembrar que capital, matéria-prima e dinheiro, terra é a natureza, onde vem a matéria-prima, trabalho é o nosso esforço físico, toda a nossa energia que é doada para transformar as matérias-primas ou fazer os processos na organização, o conhecimento, que é o que a gente aprendeu e vai colocar em prática, e também a tecnologia, que são esses recursos que temos aí, que nos auxilia sobremaneira a fazer os nossos trabalhos, ok? Então, esses os fatores de produção, que são 3, mas a gente poderia incluir mais 2 aí. Já os recursos organizacionais são aqueles temas que são amplos dentro da organização e que são os recursos que são os locais que a gente pode cair numa organização para trabalhar, poderia dizer dessa forma. Então eu comentei na aula anterior, na parte 2, sobre os recursos físicos e materiais, que tem a ver com a produção, com todo o trabalho envolvendo a matéria-prima. Então, a gente pode pensar, eu gosto de dar o exemplo da área florestal, então seria toda aquela parte de produção mesmo na área florestal, a produção de mudas, depois todo o desenvolvimento da planta, depois o corte, transporte, e toda a transformação futura daquela madeira num produto final, num produto de base florestal. Então, a produção seria toda essa aí. Já a parte financeira, nada impede, por exemplo, que se tu é um profissional da área florestal, de trabalhar nessa parte de balanços, de planilhas, de controle financeiro dentro da empresa florestal. Já a outra possibilidade, que é o que a gente vai falar hoje, que são os recursos humanos, são todos aqueles momentos que tu vai estar gerenciando pessoas. Pode ser na área produtiva, então, por exemplo, tu vai ser o gerente do setor de mudas da empresa florestal, tu vai estar ali tendo que ter habilidades humanas para tratar as pessoas, para cobrar o serviço, para avaliar o desempenho visando uma promoção, por exemplo, daquele funcionário. Então, é mais um trabalho que pode ser feito, e não necessariamente tu vai estar botando a mão na massa, mas coordenando as pessoas. Os outros recursos que a gente vai falar na próxima aula são os recursos mercadológicos, então relacionado a compra e venda, principalmente a venda do produto da empresa ou serviço, então quais os aspectos de marketing, por exemplo, e também a questão geral, os recursos administrativos. Então também pode estar trabalhando, mesmo numa empresa florestal, mas trabalhando num setor mais administrativo, de controle ali, de documentação, e até para representar a empresa em reuniões setoriais, em discussões em reuniões setoriais, por exemplo, ou reuniões junto ao poder público. Então ali tu vai estar como quase um porta-voz da empresa nessas outras organizações. Mas a gente vai falar disso para frente, Hoje falaremos sobre um dos recursos, o terceiro, que seria dentro dos recursos organizacionais, os recursos humanos, que basicamente é o tema de todo o nosso curso, relacionado a ele, que é a gestão de pessoas. Recursos humanos é como se a gente tivesse assim, numa organização, cada pessoa fosse um quebra-cabeça, uma pecinha de quebra-cabeça,
que ela vai precisar se ligar às outras para fazer o serviço. Então ninguém trabalha sozinho hoje em dia, né? É quase uma utopia tu pensar que vai trabalhar sozinho, mesmo se tu trabalhasse, por exemplo, na informática, no teu computador ali isolado, fisicamente pode até ser que tu esteja trabalhando sozinho. Só que tu vai precisar dos contatos com as pessoas, vai precisar que as pessoas façam algumas atividades para ti, ou tu vai ter que fazer algumas atividades que elas pedem, né? Ou tu vai compartilhar informações com outras. Então, mesmo que fisicamente o teu trabalho seja sozinho, solitário, na frente de um computador, mas ainda assim, certamente, tu vai ter que trocar informações com outros usuários. Nesse exemplo aí que eu estou falando, né, no caso de um trabalhador da área de informática. Então, recursos humanos são as pessoas que ingressam, né, que entram na organização, permanecem e participam da vida dessa organização, qualquer que seja o seu nível hierárquico, né? Então, a empresa pode contratar um funcionário, né, da área operacional, lá de baixo, pode contratar um gerente já experiente, né, então ele vai estar no nível intermediário, pode admitir seus quadros, né, um novo sócio, então ele vai estar lá em cima, né, ou ele pode contratar um CEO, né, então como se fosse um gerente geral, né, a pessoa que está lá em cima também. Então vai depender muito da necessidade da empresa. Tá? Então são essas pessoas, os recursos organizacionais ligados a pessoas, né, é o que efetivamente faz com que toda essa engrenagem que é a organização ela funcione. Né? A gente poderia dizer que os recursos humanos é como se fosse a alma, né, da empresa, o que vai fazer ela efetivamente andar, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia, talvez uma analogia muito tosca, muito pobre, né? A gente poderia dizer assim que o computador, né, temos o computador que é o hardware, então ele seria tipo os recursos físicos e materiais que eu tinha colocado na aula anterior. Só que o computador sem o software, né, e sem a pessoa ali para manuseá-lo, ele vai ser simplesmente aquela caixinha preta, né, tipo o televisor, né, a televisão, sem nenhuma manifestação. Mas no momento em que a gente liga a televisão ou liga o notebook, por exemplo, e tem os softwares, né, os programas que a gente está manuseando ali, é que efetivamente fará que haja essa, entre aspas, vida, seja no notebook, seja na televisão, né, e lógico também precisa da pessoa para manusear. Então os recursos humanos, a gente já viu antes, né, eles estão distribuídos no nível institucional da organização, que é o que a gente chama de nível estratégico, no nível intermediário, que é a gerência ou assessoria, que é o nível tático, e o nível operacional, que é o pessoal que eu gosto de falar, que é o chão de fábrica, né, o mão na massa, que são os supervisores de primeira linha, os técnicos e funcionários e os operários abaixo deles, né? Então os níveis, só para a gente relembrar, e é interessante que sempre na gestão de pessoas, a gente sempre relembra essa figura, porque ela é vital para o nosso entendimento, né? A gente vai ter o operacional, supervisores de nível mais baixo, né? E os operários e funcionários, né? O pessoal que é não administrativo, então o pessoal da mão na massa, né? O operacional, né? Então imagine aí, né, numa empresa florestal, por exemplo, numa estufa, né? Vão ser aquelas pessoas que estão ali todo dia cuidando das mudas, né, fazendo o plantio, que estão regando as mudas ou que estão cuidando ali da temperatura, o pessoal que faz todo esse trabalho operacional, né, um trabalho bem técnico, um trabalho bem físico, que é de suma importância no caso desse exemplo para empresa florestal. Aqueles supervisores próximos ali seriam aqueles que talvez até botem também a mão na massa, né, façam esse trabalho
operacional. Por outro lado, a gente vai ter, no nível mais acima, o gerente, né? Então, o gerente ele vai ser a pessoa que talvez ele tenha esse conhecimento técnico, mas ele vai ficar de longe observando, os auxiliando, né, e fazendo todo o contato necessário com o setor de cima, que é o institucional, que é o presidente, os diretores. Então ele vai ter reuniões periódicas tanto com os supervisores e o pessoal do chão de fábrica, como ele vai ter reuniões periódicas com o pessoal lá de cima. Ele é o meio de campo, né? Ele que faz esse trabalho e é super importante nas organizações. Aliás, todos eles são importantes, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que as visões são diferentes. Aqui é uma visão mais de curto prazo do trabalho do dia a dia operacional. Aqui a gente tem uma visão de médio prazo, então o gerente vai se preocupar com a produção, por exemplo, do mês, ou do bimestre, ou do trimestre, ou até do semestre, né? E já os presidentes, os diretores vão estar com um olhar mais de o que vai acontecer esse ano, o ano que vem, né? Então uma visão mais de longo prazo. Então teremos aqui longo prazo, médio prazo e curto prazo. Então os recursos humanos constituem o único recurso vivo e dinâmico da organização, o recurso que decide e manipula os demais, por isso que eu falei que recursos humanos é como se fosse a alma, né, da organização. Sem ele nada funcionaria, né, nada teria vida, na verdade. Os recursos físicos, né, materiais, ficariam parados, os recursos financeiros não teria ninguém para manipular os dados ali, nem entraria valores, né, os recursos mercadológicos também não teria sentido, porque se não tem ninguém para vender, né, como que alguém vai comprar? E também os recursos administrativos, que são os próximos que a gente vai ver. Então, recursos humanos, pessoas, constitui o tipo de recurso dotado de uma vocação dirigida para o crescimento e desenvolvimento da organização. Então, são eles que, como se fosse cada um deles uma engrenagem, que vai ajudar a fazer com que todas as outras engrenagens, seja os aspectos físicos, financeiros, mercadológicos ou administrativos, também andem nesse processo. Então, as pessoas trazem para a sua organização suas habilidades, conhecimentos, atitudes, comportamentos, percepções. Então, se uma empresa, por exemplo, ela contrata um profissional recém-saído da faculdade, da universidade, esse profissional ia aprender uma série de coisas, né, nos bancos escolares, ele sabe uma série de coisas, mas ele vai ter que traduzir esse conhecimento dele, muitas vezes teórico, né, em ações no dia a dia. Ele vai ter que entender a cultura organizacional da empresa, né, como que ela se comporta, quais são seus valores, suas crenças, né, e aí ele vai sendo moldado ao dia a dia da organização. Mas será de fundamental importância aquele conhecimento que ele tem, né, que ele não vai precisar, talvez, aprender do zero dentro da empresa. Né. Aí também é seu comportamento, então algumas pessoas são mais tranquilas, observadoras, né? Outras pessoas são mais explosivas, de comportamento difícil. Talvez para uma organização, uma pessoa de trato mais difícil com as outras, talvez tenha poucas chances de ser um gerente futuramente na organização, justamente porque precisa dessa habilidade no convívio com as pessoas, né? Também podem vir pessoas experientes para a organização, pessoas que já trabalharam em outras empresas, que já conhecem muito do mercado. Então essas pessoas vão agregar conhecimento para a organização, fruto dessa experiência que elas já têm. No entanto, né, vem o bem e vem o mal, digamos assim. Provavelmente também essas pessoas carregam vícios das outras organizações ou hábitos, né? Porque, como a gente falou, as organizações elas possuem culturas organizacionais diferentes.
Então tu vai cair dentro de uma nova organização, é uma cultura, é um pensamento coletivo diferente da outra que tu trabalhou. Mesmo que tu tenha trabalhado 10 anos numa outra organização, tu vai cair nessa nova organização e ter que aprender muita coisa nova no dia a dia, né? A forma de organizar os processos que essa nova organização possui. Então elas trazem suas habilidades, conhecimentos, atitudes, comportamentos, percepções, quaisquer que sejam as pessoas, sejam diretores, gerentes, funcionários, operários, técnicos, pessoas que desempenham papéis altos, né, na organização, né, os seus cargos, né, dentro da hierarquia de autoridade, de responsabilidade, ou pessoas que exercem trabalhos mais considerados mais simples. Ademais, as pessoas são extremamente diferentes entre si, então a gente já falou sobre isso, né, a variabilidade humana, constituindo um recurso altamente diversificado em face das diferenças individuais que elas possuem, personalidade, experiência, motivação, né? Então, tenha certeza que se tu estiver gerenciando um grupo de pessoas, né, tu estiver coordenando esse grupo de pessoas, tu vai encontrar pessoas com níveis diferentes, níveis de estudo diferentes, níveis de visão de vida diferentes, experiências diversas, personalidades diferentes. Então, aquela pessoa mais explosiva, a outra mais calma, a outra que é afeita à verdade e a outra que talvez, né, provoque intrigas, provoque discussões entre as outras pessoas, né? Então, tu vai encontrar pessoas de todos os tipos ali dentro, tá? Na realidade, a palavra recurso representa um conceito muito estreito para abranger as pessoas. Mais do que recursos, nós, né, pessoas, somos participantes da organização. Então, eu já fiz essa crítica, né? A gente fala a administração de recursos humanos como se nós, pessoas, fôssemos apenas mais um recurso, né? Mas não leve essa palavra ao pé da letra, entendam que é uma palavra, recursos humanos, é uma palavra de uso já consagrado, né? Por isso que a gente talvez não tenha abolido ela totalmente, mas entender que as pessoas não são meros recursos, né? Elas são participantes, elas que fazem a diferença na organização, tá? Deixamos essa palavra recursos humanos, mas entendam que são as pessoas que modificam as organizações, são as pessoas que fazem a diferença na organização, e lembrem, elas são a alma da organização. Se tu tirar essa alma da organização, vai ficar só os aspectos físicos e nada ali vai para frente, tá? Então eu peguei da internet, né, gestão de pessoas, motivação, comunicação entre as pessoas, poder de trabalhar em equipe, pessoas que tenham conhecimento e competência e que sejam treinadas, né, e que se desenvolvam, ok? Da internet também peguei, já que a gente está falando aí de recursos humanos e gestão de pessoas, né, algumas diferenças que são colocadas, lembrando que recursos humanos tem mais a ver com todas aquelas técnicas que a gente vai usar para gerir as pessoas, né, ações de melhoria de desempenho, recrutamento, seleção, retenção de profissionais, planos de carreira, organização e processos de cargos e funções, avaliação de desempenho. Então, isso aqui são técnicas que utilizamos, que falamos de administração de recursos humanos, tá? E quando a gente fala de gestão de pessoas, são ações de engajamento das pessoas, né, de fazê-las vestir a camisa da organização, estarem motivadas em equipes, melhoria desse clima organizacional, desse ambiente mais propício para o trabalho, manter uma cultura de comunicação e feedback constante, né? Então as pessoas estarem inteiradas de tudo que está acontecendo na organização, e identificação e desenvolvimento de novas lideranças também. Vejam que tem uma sintonia muito grande entre o que a gente chama de recursos humanos e gestão de pessoas,
né? Então, talvez os recursos humanos sejam algo mais estático e a gestão de pessoas seja algo mais dinâmico, né? Algo no dia a dia, né? Só que, na verdade, os dois conceitos aqui eles se confundem muito, né? Então, para que a gente tenha, por exemplo, a melhoria do clima organizacional, a gente tem que ser capaz de reter as pessoas, delas se sentirem bem, né, para ter uma segurança, né, um plano de carreira, ter definido seus processos de cargos e funções. Né. Da mesma forma, fazendo tudo isso aqui, a gente vai motivar as pessoas, engajá-las, né, nos nossos trabalhos. Então é muito ligado, eu acho que é uma questão mais de palavras, quando as pessoas tentam separar esses dois. Eu prefiro pensar nos dois juntos, né, a mesma coisa, mas não é errado também quem prefere fazer essa separação. Para finalizar a aula, isso aqui eu trouxe mais de curiosidade, né, de uma brincadeira. A gente aprendeu em algumas aulas passadas sobre a hierarquia das necessidades, né, a pirâmide de Maslow. Então falamos sobre as necessidades fisiológicas, né, alimentação, hidratação, né, sono, sexo, necessidade de segurança, né, o abrigo, saúde, necessidades sociais, convívio com as pessoas, autoestima, né, de sentir-se amado, ser elogiado pelas outras pessoas, e a necessidade de autorrealização é aquela necessidade, né, aquela situação em que a gente se sente recompensado por todo o trabalho, a gente se sente participante, né, do processo de construção, por exemplo, de uma organização ou do mesmo do país ou do planeta. A gente viu que é um modelo, né, que todo modelo pode ser pode não funcionar sempre na prática. Comentamos sobre o caso de uma pessoa, né, que tem uma proposta financeira para morar e trabalhar no exterior, mas que ela não pudesse de forma alguma retornar no Brasil e nem levar nenhum parente, por exemplo. E a pessoa teria, por exemplo, uma namorada, né, um compromisso afetivo aqui no Brasil, e se fosse seguir a pirâmide, ela largaria esse amor da vida dela e iria ficar 2 anos longe do país, longe de contato, para aproveitar a oportunidade profissional. Só que essa pessoa ela pode fazer o contrário, né? Ela pode largar a oportunidade e ficar com o amor dela. Fazendo isso, ela não iria seguir o que a pirâmide de Maslow preconiza. Então, a pirâmide ela tenta mostrar qual que é a tendência de comportamento, que a maior parte das pessoas seguiria essa tendência, não quer dizer que todos seguiriam. Então, fazendo esse breve parêntese, né, sobre o que é a pirâmide de Maslow, a hierarquia das necessidades, a gente pega aí atualmente, não, a pirâmide de Maslow 2.0, necessidades digitais, né, então como as novas gerações percebem as suas necessidades, e aí dentro dessa brincadeira toda aí, né, as necessidades seriam a necessidade psicológica e não fisiológica, então o acesso à internet, o acesso ao smartphone, o acesso ao notebook, né, uma rede Wi-Fi e ter bateria, né, para que o teu equipamento funcione e não tenha que ser desligado por falta de energia. Aí ele vem com necessidades de segurança, exatamente igual está aqui. Então, por exemplo, tu ter um e-mail, tu ter um drive, tu ter a nuvem, né, para colocar todas as informações de segurança da tua vida, né, então sites ou qualquer outra forma digital de tu conseguir reter seus dados com segurança. Aí vem aqui as necessidades, né, de amor, né, de contato, de estima entre as pessoas, necessidades sociais, né, então de contato entre as pessoas. Aí a gente vê aqui, né, os contatos por Skype, Facebook, WhatsApp, né, aqui o Tinder, né, então necessidades
de amor, de contato entre as pessoas. Aí vem outra aqui, que seria as necessidades de autoestima, né? Então, as pessoas postarem fotos no Instagram, né, ou fazendo comentários, né, no Twitter, olha, acabei de ter um jantar fantástico, um jantar da companhia, né? Então, ou então esse aqui também é de fotos, né? Também são necessidades, né, de autoestima. E finalmente as necessidades de autorrealização ou autoatualização, que eles chamam aqui, né? Então, o YouTube, o Pinterest e o LinkedIn, né? Então, onde as pessoas estão ali olhando as suas redes sociais de trabalho, como no caso do LinkedIn. Então, claro que isso é uma brincadeira, né? Tentando fazer uma paródia da pirâmide de Maslow, mas bem interessante, né? Alguns aplicativos, né, que acabam, de certa forma, atendendo a esses anseios e que têm alguma correlação com a pirâmide original. Ok? Bem, então queria agradecer, essa aula ficou um pouco grande, né, mas foi necessário convidá-los a conhecer os canais no YouTube, o nosso site administraçãoverde.com.br e as nossas redes sociais. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.